Boa noite. Bem-vindos a mais um Papo Integrativo da Health 5D. Estamos aqui alguns minutinhos antecipados, são 6h57, 7h57, né, no Brasil. Vamos iniciar a nossa live um pouquinho, só mais cedo. Estou aguardando a idealizadora da Health 5D, Larissa Cohen, também que está entrando, nutricionista integrativa, sou terapeuta sistêmica, trabalho com life coaching, com reiki, com energias, né, terapêuticas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reeducação alimentar e as mudanças de hábito, né? Então a gente vai receber profissionais renomados. Você que não conhece ainda a Health 5D, nós somos a comunidade de saúde integrativa que conecta você a profissionais da saúde integrativa. Boa noite, Larissa. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estava aqui falando da Health 5D e se você ainda não é cadastrado na nossa comunidade, acessa www.health5d.com.br e faça o seu cadastro, sendo você profissional da saúde integrativa ou uma pessoa que esteja procurando um profissional que cuide da sua saúde dessa forma mais integrada. Nós temos vários profissionais aptos, capacitados para atender às suas necessidades. Então, deixo aqui com você esse convite a se cadastrar e fazer parte da nossa comunidade. A gente tem o objetivo de estar sempre passando o máximo de informação possível para que a gente tenha mais e mais a capacidade do autocuidado, da gente fazer essa autocura, uma limpeza pessoal, sempre com a visão interna nossa, né, a partir da ajuda do outro. A gente está sempre procurando as pessoas que nos cercam sempre a adicionar na nossa vida, né? A gente sempre está andando de mãos dadas, na nossa individualidade, mas sempre, né, contando com aquele coletivo, né, de coração. Então, a gente recebe a todos que estão nos acompanhando sempre com muito amor e carinho, e sempre que tiverem alguma sugestão, se quiserem saber mais de um assunto específico, a gente está sempre aberto a ouvir e a trazer para vocês também mais informação sobre o assunto. Tá? Eu vou agora receber... Coloca só, fixa depois no comentário o assunto da live. Vou fixar. Deixa eu só deixar a Estela entrar aqui. Hoje a gente vai falar... Boa noite, Estela, tudo bom? Oi, Estela, tudo bem? Oi. Tá nos ouvindo? Tá ouvindo? Agora eu tô. Entrou, então. Muito bem. Hoje a gente vai falar em homenagem ao Dia Nacional da Saúde e Nutrição, que vai ser, na verdade, na sexta-feira, dia 31, né, de março. Então, a gente está realizando essa live em homenagem ao Dia Nacional da Saúde e Nutrição. Vai falar sobre reeducação alimentar e mudança de estilo de vida. E a gente já está aqui com a convidada, Estela Torreão. Ela é diretora do Espaço Estela Torreão, que para quem é do Rio de Janeiro, quem é carioca conhece bem, né, já é um centro de bem-estar que une a saúde física e a saúde mental, desde o bebê até o idoso. Então, para todas as idades, né, Estela, você recebe todo mundo de coração aberto para fazer essas mudanças com muito carinho. Recebemos também a nutricionista Luciana Sarmento, não consegui ainda receber a entrada dela, mas a gente vai começar um pouquinho e aguardando a chegada dela, que atua no consultório e também no Espaço Estela Torreão, como nutricionista funcional integrativa. Ela é coordenadora também de graduação da nutrição da PUC Rio. A Larissa Cohen também trabalha com a Estela e faz um trabalho maravilhoso, todo mundo em conjunto. Então é uma honra estar aqui com vocês, sendo host, né, dessa live, para a gente descobrir um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e trazer muita informação para as pessoas, né, e ajudá-las nessas mudanças, transformações de educação, que é muito importante, né? Então, gratidão por estar aqui e fazer essa live com a gente. Aí eu
queria dizer, antes até da Estela se pronunciar, antes dela dizer boa noite, que é uma honra muito grande ter a Estela aqui com a gente nesse projeto da Health 5D, que é um projeto feito com muito amor e carinho por mim, pela Paula e pela Alessandra, né? Então, é um projeto com uma carinha familiar, são 3 irmãs, mas voltadas muito para a saúde integral, para o cuidado do indivíduo. E eu posso dizer que muito do que eu coloco aqui também na Health 5D, eu aprendi ao longo desses anos todos com a Estela. Então, até dá uma seguradinha aqui, porque dá uma emoção. Então, desde 2008 que que eu estou nessa parceria com o Espaço Estela Torreão, e com certeza o que eu posso agregar, eu agrego, mas eu também recebo muito aprendizado. A Estela é um super exemplo de profissional. Então, mais uma vez, só queria deixar aqui meu agradecimento. Bom, agora chegou minha vez, antes de eu me emocionar, né? Eu, particularmente, não gosto de dar palestra, de falar em público. Claro que eu falo com a minha equipe o tempo todo, eu sou diretora técnica, eu procuro sempre trazer atualizações, eu vou a cursos, eu pratico realmente, mas junto à minha equipe. Mas foi um chamado de vocês e eu sou uma fã da medicina integrativa, eu sou uma fã de qualquer trabalho integrativo e eu acho que esse é o caminho que a gente está procurando para ter saúde, porque a vida ela é composta de praticamente desses fatores que são imprescindíveis para o nosso dia a dia, que é um conhecimento de profissionais olhando para o indivíduo como ele é individualmente, né? Aquela coisa de não tem 2 pessoas, não tem 2 Estelas, não tem 2 Larissas, e por isso eu estou com o maior prazer e carinho em estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite e me sinto muito honrada e grata por isso. Oi, Luciana. Chegou a Luciana. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo escutar? Sim. Eu escutei. Eu escutei. Sim? Ah, que bom. Então, é um prazer estar aqui com essa família linda que eu admiro há muitos anos. A qual que é uma grande parceira de vida. Então, está tudo. Principalmente rosa. Está sempre do meu lado, sempre esteve comigo. E com a Estela, que é uma pessoa que eu quero, nossa, desde o primeiro momento. É uma pessoa que, durante a pandemia, eu descobri a pessoa maravilhosa que você é. Como você se coloca junto aos funcionários, aos alunos, como você olha o outro. Obrigada. É diferenciado. E é um poder aqui, junto com pessoas tão diferenciadas, podendo trocar, né? É uma honra receber você também, Lu. Eu acho que a gente, quando quer fazer diferença, a gente, quando trabalha com saúde, a gente tem que ter esse olhar, né? A gente não adianta só a gente se preocupar com a nossa saúde. A gente tem que se preocupar também com a saúde do entorno. Eu tenho uma equipe, eu tenho uma comunidade. Como você falou da pandemia, Luciana, a gente realmente não se preocupou. Eu fui a primeira a fechar antes de qualquer coisa, antes de qualquer ordem do governo de fechar. Eu já protegi meus alunos, protegi minha equipe, mas continuamos trabalhando. E isso é uma parte minha que eu acho que o bem-estar tem que ser... A gente tem que se dedicar um pouco mais, a gente tem que ouvir mais, a gente tem que olhar nos olhos, seja dessa maneira ou de que maneira for, e passar uma informação em que a gente também use e pratique, mostre e demonstre o que a gente faz com isso, né? Eu acho que a união de todos, sempre todos ganham, respeitando a individualidade. Pegando o gancho no que você está falando, né, Estela, do bem-estar, desse cuidado, desse olhar, eu acho que vai bem de encontro aqui com o nosso tema, né, dessa reeducação alimentar, da reeducação do estilo de vida, digamos assim, né?
Então, muitas pessoas perguntam, mas o que é reeducação alimentar, né? Então, ela é uma mudança de hábitos alimentares e que está totalmente envolvida na mudança do estilo de vida, né? Na aquisição de novas habilidades, digamos, né? E a atividade física e a alimentação, a reeducação alimentar, elas andam de mão dada, né? O tempo todo. Então, é claro que a saúde mental junto, né? A gente prestar atenção nessa parte emocional, no espiritual, isso tudo faz muita diferença. Só que quando a gente fala dessa primeira mudança, às vezes a gente está se referindo a essa mudança do cotidiano, né? Da gente ter uma alimentação diferenciada, o exercício ali regularmente. Então, quando a gente começa a abordar isso, a gente vai já falando da mudança de estilo de vida. Então, eu queria começar perguntando para a Estela, né? Como que é para quem não conhece o espaço, né? E para quem tá ainda pensando, a gente ainda está no início do ano e tem muitas pessoas ainda refletindo, será que eu mudo? Quando eu mudo? O que eu preciso fazer para ter mais bem-estar, para ter mais saúde? Então, assim, Stella, conta um pouquinho como que chegam essas pessoas até o espaço? Elas chegam porque infelizmente tiveram alguma doença que chamou a atenção, ou porque realmente quiseram, né? Como a gente fala assim, pelo amor ou pela dor. Né? Então, conta um pouquinho como que é o acolhimento, como que você está vendo o nível de saúde das pessoas hoje em dia também. Primeiro, o espaço sempre foi um lugar muito ligado à parte médica. Eu acho que muitas pessoas vêm para o espaço já no segundo momento. Não vêm já que a gente possa começar a tratar apesar de eu ter bebês e crianças aqui, o que eu acho isso fundamental, mas normalmente a gente recebe muitos por indicação médica. Então, é um segundo momento. Mas o que eu acho que as coisas vêm mudando, depois desse momento de pandemia, a inatividade física é um ponto muito importante que a gente viveu e ainda está vivendo. A gente tem uma diferença entre a pessoa ter inatividade física e ser sedentário. Muitas pessoas acham que vir praticar uma atividade física 30 minutos do seu dia, 40 minutos, 1 hora, e passar o resto do dia ou sentado, ou deitado, ou num comportamento que a gente chama de sedentário, ela se julga uma pessoa ativa. Então, eu acho que essa chamada, eu acho que a ida aos médicos, acho que a procura que aconteceu nesse momento pós-pandemia, a mudança de alimentação, porque as pessoas pediam comida o tempo todo, estava tudo difícil, porque ninguém ia buscar uma alimentação fresca, não ia na feira. Ou seja, certos comportamentos que mudaram completamente e que agora a gente está trabalhando muito para recuperar a saúde das pessoas e tornar essas pessoas novamente ativas, sem o comportamento sedentário, que é completamente diferente, né? E eu acho que a gente acolhe de uma forma muito ampla. Eu sou fã de variações de atividade física. Eu não acredito numa só atividade física. É claro que eu tiver a fazer uma só, é contra a resistência, não tenha dúvida. Mas, de um modo geral, dependendo da situação em que a pessoa se encontra, o que eu mais gosto é quando chegam aqui e eu posso falar: hoje você faz isso, hoje você vai para a água, hoje você faz um pilates, hoje você vai para a yoga. E eu acho que isso, a credibilidade que eu tenho, também faz com que a gente consiga fazer um trabalho em que a pessoa se sinta motivada a continuar a prática, que é o mais difícil, né? Assim como o emagrecimento. A gente essa motivação diferencial, né, Estela? Exatamente. E essa união de acupuntura, eu tenho o médico, a massagem, eu acho que tudo é um complemento. E
E eu estive agora recentemente, quando eu tiver que parar alguma coisa, você fala, tá? Eu estive agora recentemente na sociedade, no Congresso em São Paulo, acabei de chegar, e eu fiquei surpresa, porque é Congresso de Geriatria e Gerontologia. E eu fiquei surpresa, porque era um congresso que era para ter 1.000 inscrições, tiveram 2.500 inscrições. Ou seja, estamos todos focados no envelhecimento. Sabemos que em 2030 vamos ser mais idosos acima de 60 anos do que crianças de 0 a 14 anos. 2030 está aqui. Eu ia falar, 7 anos. E como é que a gente está fazendo? O que a gente está focando de alimentação, de hábitos? Como é que a gente faz para sair desse comportamento sedentário, que para mim assim, é o que é mais grave que eu vejo hoje em dia? E não basta envelhecer, né? Tem que envelhecer com saúde. Essa é o desejo de todo mundo, né? Não adianta falar que a expectativa aumentou, a expectativa de vida aumentou, mas e aí, a qualidade de vida? Exatamente. Tem que andar junto. O que a gente faz com isso? Será que eu entrar num lugar, alugar um aparelho para fazer exercício é suficiente? Não, né? Eu acho que a gente precisa do olhar do profissional. Sim. Não tenham dúvida. Lembrando que olhar do profissional, eu não estou me relacionando a ter um personal trainer. Eu não estou falando isso. Eu acho que a gente tem que ter o olhar do profissional como um todo. Sabe? Nós, de educação física, vocês, a gente faz um juramento, sabe? Que a gente vai cuidar e olhar pelo bem-estar do próximo, fazer qualidade de vida, pensar em saúde. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente entra em qualquer lugar, e assim como qualquer profissional de educação física que está aqui me ouvindo agora, que preste atenção nisso, sabe? A vida não é só o dinheiro, que, aliás, a gente perde a saúde, perdeu tudo. O dinheiro a gente resolve de outro jeito, alguém vai ajudar, vai ter uma solução. Agora, quando a gente perde saúde, realmente não tem volta. Então, fica aqui até um puxão de orelha, porque muitos profissionais, quando a gente vai procurar ajuda para atividade física, ele já se coloca como personal e ponto. Ou é isso ou não tem. Uma ajuda, uma colaboração dentro de uma sala. E isso é uma chamada minha e uma preocupação minha com o nosso envelhecimento. E dentro desse congresso, em todas as palestras, o tema sempre focou isso em prevenção primária, lógico, a pessoa que está começando a fazer atividade física ou procurando saúde, qualidade de vida, é alimentação e atividade física. Ponto. Isso aí. Fala. Não, eu ia só puxar esse gancho, porque a gente estava falando, né, de qual é o perfil dessas pessoas que procuram mais, né, o espaço da Stella, e eu queria também ouvir um pouquinho das nutricionistas, né? Qual é o perfil dessas pessoas que procuram a nutricionista hoje em dia, né? Como você estava falando, pela dor, pelo amor, né? Como que isso, quem é que está buscando essa ajuda? E quem é que está buscando emagrecer ou reeducação alimentar? É o idoso? É o mais novo? Como que está sendo essa procura dentro da área de vocês? Lu, pode falar, você é convidada hoje, depois eu complemento. Tá. Então, eu acho que todos os públicos, todos os tipos de pessoas procuram um nutricionista atualmente. Agora, os focos são diferentes. Nem sempre a pessoa procura emagrecimento. Muita gente procura porque quer uma melhor qualidade de vida, como a Estela disse, bem-estar, longevidade. Criança também procura bastante, com foco, às vezes, os pais, né, principalmente procuram, porque os filhos não têm um hábito alimentar que eles consideram sendo um hábito adequado, enfim, os motivos são diversos. Agora, como a Estela enfatizou, a diferença, né, é o olhar que a gente tem para aquele paciente. É o olhar diferenciado, o olhar único. A gente não pode colocar todo mundo ali no mesmo pacote, misturar e achar que é todo mundo igual. Não é uma receita de bolo.
A diferença de um bom nutricionista é quando ele entende ali, né, o ambiente que aquele ser tá inserido, o comportamento, a história de vida dele. E aí, a partir, né, desse entendimento global, a gente consegue ajudá-lo, a guiá-lo, a acompanhá-lo. E a educação nutricional, ela está focada exatamente, né, no sentido de você ajudar o indivíduo nesse caminho, a buscar uma outra relação com comer, com o se alimentar. E esses sentidos todos, né, assim, que vão fazer com que a pessoa desperte e tenha uma relação diferente com a comida. E o nosso papel é muito importante Não, nesse caminho, com né, certeza, Larissa? você falou tudo. Então, a gente precisa ter esse olhar bem humanizado, porque a gente está falando de reeducação alimentar, a gente está falando de mudança do que a pessoa, ou adequação do que a pessoa come todo dia, né? A alimentação é diferente de um medicamento, né? Que você vai tomar as pílulazinhas e encerrou. A gente está transformando, né? Muitas vezes você está transformando a casa do indivíduo. Então, é uma responsabilidade muito grande entender o funcionamento dessa pessoa, da casa dela, de quem mora junto com ela. Não só olhar o indivíduo como um desejo dele, né? Uma patologia. Ah, eu vim aqui porque eu quero tratar meus problemas digestivos, né? Eu não vou olhar só para o estômago, o intestino, não é isso. A situação é muito mais ampla. Então, a gente tem ali um ser humano complexo, com todas as suas emoções, com toda a sua bagagem de vida, toda a sua história. Então, quando a gente está falando da alimentação, a gente está tocando nesses pontos. A gente está tocando na afetividade, a gente está tocando lá no que ele vivenciou desde a barriga da mãe. Isso é muito bonito, né? Porque tem toda uma repercussão na vida adulta, toda a alimentação daquele estado em que o indivíduo foi gerado, né? Tem uma repercussão as emoções da casa, né? Na infância, principalmente até os 7 anos de idade. Se a gente for puxar lá para medicina antroposófica, a gente tem os setênios, né? Cada 7 anos tem uma fase muito específica e interessante, e os primeiros 7 anos são cruciais, né? Então, a gente está fazendo toda aquela programação mental, né? Exatamente. Então, a alimentação, quando a gente está falando de reeducação alimentar, a gente está falando de uma gama de situações. E só voltando ao gancho que você perguntou também, Paula, e até o que a Estela estava falando, a Lu também, hoje eu vejo no consultório uma busca pela população mais idosa também. Uma coisa que eu não via muito, né? Assim, no início, há 15 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, que eu comecei no atendimento consultório, eu não via essa busca. E hoje eu vejo geriatras indicando muito o nutricionista, o que é uma coisa maravilhosa de acontecer, porque não é só porque a pessoa, né, chegou numa certa idade que ela precisa continuar com aqueles hábitos. Algumas coisinhas a gente pode ajustar, a gente não precisa modificar tudo, mas a gente vai trazer, sim, de alguma forma, um bem-estar, uma qualidade de vida, né? Vai tocar em alguns pontos em que a pessoa vai despertar para outros, que é, por exemplo, às vezes a pessoa que está mais tempo inativa, mais sedentária, enfim, e aí ela vai ver a necessidade dessa atividade física regular. Então, assim, a gente começa a trabalhar muitos pontos, não é só a dieta, né? Eu acho que esse é o grande diferencial da dieta para a reeducação alimentar, né? Dentro disso, até pegando isso, Larissa, eu fiquei bem surpresa, porque a gente estava tendo o que há de atual no mundo em relação à geriatria. E a grande colocação
quantos exames a gente tem que fazer? Quantos exames de imagem a gente tem que fazer? Quanto para ter resultados que a gente hoje está, por exemplo, estão preocupados com sarcopenia, osteoporose. Hoje, o grande boom que está sendo falado dentro da geriatria desse trabalho é a osteosarcopenia. Eles não veem mais o indivíduo com sarcopenia ou com osteoporose que não tem uma associação dessas duas doenças, que a gente pode chamar assim. E isso tudo vem da onde? Vem da inatividade, vem da má alimentação, vem do autoabandono, sabe? Eu acho que a coisa da parte integrativa é nisso, é quando a gente vai se abandonando. A gente tem situações pessoais, a gente vai envelhecendo e acha que ficar dentro de um quarto é a solução para a gente, ou receber visitas, e perde o sentido de ir ao parque, de andar, de pegar o carro com a família, e a família ter esse também cuidado de levar as pessoas. Então, eu acho que os médicos estão voltando muito para esse lado. Inclusive, eles agora estão voltando à fita métrica para medir a sarcopenia, sabe? Aquela de panturrilha de 31 centímetros, enfim. Então, se a gente consegue medir a obesidade por uma fita métrica, por que não simplificar isso dentro de um laboratório, de uma sala de consulta? Entendeu? De um consultório. Então, eu acho que o que eu mais gostei dessa parte toda foi essa nova AGA, que é uma avaliação geriátrica ampla, que está sendo implantada. Inclusive, quem quiser, é só acessar no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, está lá para todo mundo. Ela é nova, acabou de ser lançada, e coloca isso, a saúde bucal, a saúde social, sabe? Toda essa parte que não era onde contemplada para a gente avaliar, hoje o médico está focado nisso junto com a gente. E essa parte toda da gente ter um acesso ao médico, acesso ao nutricionista, coisa que a gente não estava conseguindo. Eu, tenho 2 meses atrás, eu tentei ligar para o médico de uma aluna, passou mal aqui, a gente tem um contato direto com a pessoa, o médico sabe lá quando tem, é muito difícil, a gente tem que ficar, vai no médico assistente, vai, atualiza os seus exames. E o médico, a resposta que o médico deu para a paciente, quando eu pedi que o médico me ligasse, ele falou, não, minha paciente é você. Eu não tenho o que falar com ela. Ela veio envergonhada trazer essa resposta para mim. Eu, particularmente, fico impactada, e se fosse o meu médico, eu sairia desse médico. Porque esse médico não está preocupado comigo. Ele está preocupado em me manter como paciente, como dependente dele. Eu acho que isso a gente tem que estar muito atento, sabe? A mentalidade mais antiga de que o médico era dono do paciente, de que o paciente pertencia ao médico, né? Na verdade, a gente tem que expandir. E quanto mais visões aquele indivíduo tiver de diferentes profissionais, melhor. Claro, até porque eu tenho aqui o contato diário com a pessoa. Então, se eu observei alguma coisa, se eu pedir falar com o médico, é porque a gente também tem que ter muito respeito com o que a gente vai falar com a pessoa. Ela tem um médico, mas se eu tiver que falar de alimentação, eu vou falar, Larissa, aconteceu isso, como já aconteceu várias vezes. A aluna me relatou alguma coisa, é claro que eu vou passar para você, assim como eu vou passar para o fisioterapeuta, assim como eu vou passar para a Janice, psicóloga. Essa interdisciplinaridade é fundamental na saúde integrativa do indivíduo. É o dentista, sabe? A saúde bucal. Tem gente que acha que não sabe quantas doenças cardíacas, cardiovasculares a gente tem por causa de uma saúde bucal que a pessoa ignora. Hoje não, está lá no AGA essa preocupação. Sabe? Então... Vou abrir aqui um parênteses, que semana passada a gente teve uma live interessantíssima aqui sobre odontologia integrativa. Tá lá no site, tá no canal do YouTube. Então, a Alessandra, que também é idealizadora da Health 5D, ela é dentista integrativa. E semana passada a live foi exatamente sobre essa nova visão, mas que já é das medicinas tradicionais antigas, né?
da integração da boca com a saúde como um todo. Qualquer coisa. Exatamente, é fundamental. E eu fiquei muito feliz de ouvir os médicos falando sobre isso. Porque, na verdade, a gente já está envelhecendo, vai perder os dentes. Quer dizer, mudou. A visão mudou. A gente está envelhecendo, a gente está acompanhando. Pelo menos tem profissionais interessados no envelhecimento, sabe? Deixa o grupo que está lá numa pegada diferente, são jovens. Espero que eles estejam olhando e se vendo daqui a 20 anos. Porque a gente tem que se olhar dessa forma. A gente era jovem e acha que está saudável, não vai ter um evento ou alguma coisa que a gente precisa estar com atividade física bem orientada. Isso faz toda a diferença, sabe? A gente sabe que hoje que pessoas classificadas como fisicamente nativas, elas têm 2 vezes mais chance de desenvolver demência, sabe? 2 vezes mais chance de doenças cardiovasculares. Então, é uma questão importante para os jovens também. Eu acho que nutrição, essa parte toda de saúde mental, essa coisa do autoavaliação, do autocuidado, deveria ser ensinado na escola, sabe? É impressionante como a gente ainda não faz isso, né? Exatamente. É a autorresponsabilidade, né? Uma coisa que a gente pouco fala, né? De trazer para a pessoa a responsabilidade dela própria em relação à saúde dela, né? Nós somos ferramentas para ela atingir a saúde, a plenitude, né? Então a gente consegue entregar ferramentas para isso, mas se a pessoa não está apta ali no momento, né? A gente vai precisar trabalhar um pouco mais, ter a ajuda de uma psicoterapia, de terapias integrativas. Então, isso faz parte também dessa mudança de estilo de vida para a adesão de uma educação alimentar também. Muitas vezes a gente precisa ter outros suportes, digamos assim, né? Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar preocupado com o todo. A saúde integrativa é isso, sabe? É você ter um profissional. Acho que os médicos hoje estão bem atentos a isso. Eu vi muito, porque normalmente, conforme a gente vai envelhecendo, vamos colocar assim, a gente tem um médico para uma cardiologista, tem um médico endócrino, e aí aquela confusão que vai somando medicamentos. E isso agora é uma visão que mudou. Os geriatras estão preocupados com isso, estão fazendo mudanças na nossa prescrição, estão tirando medicamentos, colocando o exercício. Agora é uma coisa assim que precisa da ajuda de todos. Aí falar que tem 95 anos, mas não faz exercício, faz. Ele fica em pé. Você coloca a pessoa em pé, coloca a andar, qualquer trabalho contra a resistência, que seja o mínimo possível. Então, é uma visão mais ampla do que o não limitar o indivíduo à atividade física. A espiritualidade atualmente também é importantíssima, né? Então é isso, é saúde mental, espiritual, emocional, social, física. Então, esses são, pelo menos aqui na Health 5D, a gente fala dessas 5 dimensões, desses 5 olhares, né? Para integrar, né? Sem fragmentar. No momento, a gente precisou fragmentar para entender tudo isso. E agora a gente entende esse funcionamento todo. É complexo, não é fácil, né? De você destrinchar ali o ser humano. Por isso que a gente precisa de vários olhares, vários profissionais, né? Mas que existe esse respeito, né? Pelo que eu acabei de relatar, sabe? Eu acho que quando um profissional pede a atenção de outro profissional, é a favor de alguém. Mesmo que eu seja ignorante no que eu estou falando, o médico se coloque da forma que eu preciso entender e ele precisa me ouvir, porque eu estou olhando para o paciente dele, né? E essa é uma questão que a gente perde muito ainda. E eu acho que a gente vem crescendo, eu acho que essa chamada de vocês, eu acho que essa colocação dessa saúde integrativa,
é muito importante. Para mim, faz parte da minha visão de saúde. É um ponto que eu quero ter sempre profissionais que vejam dessa forma, para que a gente possa ter o sucesso no tratamento ou na recuperação ou prevenção de qualquer indivíduo aqui. Com certeza. E essa parte toda, né, também, a gente fala de fazer essa integração, né, dos profissionais. Eu, como terapeuta sistêmica, eu deparo muito com pessoas que vêm com questões, como que eu faço para alcançar certas coisas na vida, né? Independente do que seja. E a primeira coisa que a gente sempre faz é a identificação do próprio comportamento. O que eu tenho feito na minha vida que tem trazido esses resultados para mim? Né? A gente tem essa mania de olhar para o outro, que o outro fez, porque a minha mãe, porque o meu médico mandou e aí deu errado, porque a minha mãe fez assim comigo, por isso que eu sou assim hoje, né? Sempre tem aquela terceirização, né? A gente não tira da nossa... Então, é muito importante. A primeira sessão é cair a ficha de que você está em controle, de que você tem ali, sim, o poder de tomar as decisões. E a gente tem, claro, os profissionais que vão nos direcionar. E aí o profissional integrativo ele tem essa capacidade de direcionar para outros profissionais que já identifica ali que tem a necessidade, né? Então, tem todo esse processo do primeiro passo antes de conquistar qualquer coisa é você ter essa autorresponsabilidade, você virar o protagonista realmente da sua história, que é algo que a gente na Real 5D a gente fica afirmando, né, o quanto que é importante você ser o protagonista da sua própria história, né? Então, só que, óbvio, nós somos seres humanos, nós temos as nossas questões, temos umas limitações, né, mentais que não têm ainda muita capacidade de expansão. E então com isso vem muita resistência, né? Às vezes a gente quer fazer uma reeducação alimentar, a gente quer conquistar uma posição no trabalho, a gente quer ter um relacionamento de certa forma, né? E acaba até fazendo exercício, né? Aquela levantar para academia todo dia, né? A gente encontra as resistências da vida, né? Então é importante a gente olhar para isso com carinho, não olhar como uma coisa negativa, porque se tem uma resistência, a resistência sempre é uma proteção do corpo, né? É uma resistência, é sempre uma forma que a gente tem de manter, de permanecer num conforto, né? De ter ali uma leveza. Só que a gente cresce na academia, a gente malha, sua para crescer o músculo, para ter o cardíaco forte, né? Então a gente sabe que tem um esforço, a gente precisa de um esforço para a gente conseguir crescer e alcançar, né, as coisas, porque a gente mantendo um padrão, mantendo o hábito que está hoje em dia, se não nos favorece, a gente precisa mudá-los. E aí, quando a gente encontra essa resistência, a gente sempre olha, né, para a questão familiar, se tem alguma crença que não me deixa avançar, né? Se tem algum conforto que eu não estou apto ainda a abrir mão, né? Se, na verdade, se eu estou com alguma questão de saúde, mas eu recebo, por conta disso, muito cuidado, muito carinho, muita atenção, e se eu me curo, quem vai ligar para mim? Né? Quem é que vai cuidar de mim? Eu já não preciso mais de cuidado. Se eu me curar, eu posso trabalhar, eu posso deixar meu marido trabalhar, eu posso deixar minha mãe em paz ou minha filha em paz, né? Só que na verdade tem a gente tem que ter esse autocuidado, a autorresponsabilidade, identificação dessas questões, porque não adianta a gente querer ir atrás de uma cura, atrás de uma melhora, se dentro da gente não quer, né? Então a gente tem que ter Você tem ganhos em não promover identificar quais são os ganhos de se manter naquilo, né? Se manter naquele sofrimento. Você mudar é difícil mudar, né? Tem muitas barreiras, muitos empecilhos, então promover isso nem sempre é fácil. Confúcio já falava, né? É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Porque o hábito é aquilo que a gente prolonga e que a gente faz diariamente, né? E quanto mais a gente faz, mais a gente reforça. Exatamente, fica mais difícil da gente ter essa modificação. Agora mesmo eu fiz mudar paradigmas, né? Mudar, enfim, situações que estão já ali. Não, é sempre muito bom segmentar. Desculpa, não, pode falar. Não, é só finalizar assim essa parte, porque é sempre muito bom a gente ter em mente o objetivo, né? É porque a intenção, qual é o objetivo, o que me motiva aquilo, né? Encontrar ali um propósito para eu alcançar aquilo é o que traz energia, que traz vida para a gente conseguir
ir atrás daquilo. E conforme a gente vai vendo as resistências, a gente vai eliminando elas, a gente vai integrando elas, a gente vai fazendo movimentos para que elas se suavizem, a gente consiga fazer movimentos avançando, né, em direção àquilo que a gente gostaria. Né? Então, assim, dessa forma é que eu acho que é uma forma que eu digo que assim, integrada, para você facilitar a jornada do próximo, né? Dando a opção, você comunica, você expõe essas questões para a pessoa tomar as decisões dela, que às vezes ela está muito bem, obrigada, né? Não quero mudar. Então, eu acho isso questão muito interessante, como eu enxergo essas resistências. Seria interessante ouvir de vocês, né? Da experiência de vocês, das três, onde que vocês encontram, como que vocês encontram essas resistências dentro do profissional de vocês, né? Como que... Eu tinha até anotado aqui uma pergunta que eu queria fazer e não queria deixar de fazer. Quais são os pontos de resistência que vocês observam e as soluções para quebrar essas resistências? Né? De quem precisa fazer atividade física, né? Reeducação alimentar, assim, dentro de um contexto mais de mudança do estilo de vida. Eu acho que tem uma pegada, assim, para mim, que eu acho muito importante. Quando a gente recebe uma pessoa, o que mais importa para você? É uma pergunta que eu acho muito importante. Porque, às vezes, eu recebo uma pessoa após uma cirurgia cardíaca, que acha que a vida acabou. Eu recebo uma senhora com uma osteoartrite bem comprometida, já de membros superiores, de dedos. E, na verdade, quando a gente recebe uma pessoa, a gente tem que saber o que importa. Por quê? Primeiro, se ela já teve o passo de chegar até aqui, ou me ligar, ou mandar uma mensagem, eu vou fazer o possível para trazê-la para mudar não mudar um estilo de vida, porque é muito difícil do indivíduo. Isso assim, eu não quero. Mas quando a gente coloca o que mais importa para você, talvez o que importa é botar o casaco na neta dela. Às vezes, o que importa é poder ir até ali para dar tchau para o filho dela que está indo trabalhar. É pegar o neto no colo. Então, essas questões... Eu não estou falando só da parte do idoso, não. Eu estou falando do jovem também. Porque se a gente quer ser um surfista, um campeão, se a gente quer ser um jogador de futebol, a gente tem que ter uma base muito importante. E a partir dessa pergunta, que eu acho que cada vez mais eu me prendo a ela, porque depois que eu escutar, olhando no olho e dando aquela liberdade para a pessoa, sem julgamento do que ela vai falar, acabou. Ali você sabe prescrever, a partir dali você vai saber ajudar, a partir dali você vai saber como motivar a pessoa e fazer com que ela tenha um interesse em se manter ativa. Eu acho que é uma questão, para mim, importante, dentro da minha área, né? Quer dizer, da minha área, não, como diretora técnica, ou seja, para trabalhar a saúde integralmente é isso. É a casa dela, é o que ela quer, o que ele quer. Né? Minha esposa quer que eu venha fazer exercício. Não, a gente vai fazer 58 anos de casado e a minha esposa quer que eu faça exercício. Eu falei, ok, mas se você quer, podemos começar, vamos começar assim. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ok, vamos experimentar. Já estou aqui mesmo, a esposa já pediu, você está querendo ser amoroso com ela e atender esse pedido dela, vamos tentar, sabe? Eu acho que esse faz a diferença. Até essa sua fala do vamos tentar, né? Eu acho muito importante. Eu acho muito acolhedor. Já é tão difícil tanta coisa, né? A gente saber que a gente está com dificuldade, a gente perceber a nossa inabilidade para algumas coisas, a nossa dificuldade em executar certas tarefas, a gente se lesionar no exercício porque não teve cuidado na prevenção do quanto da atividade física, né? O CrossFit, a gente está tendo muito problema com pessoas que praticam por causa da lesão, né? Um esforço intenso, em muito pouco tempo de repouso e uma prescrição incorreta. Não tenho nada contra a atividade, eu tenho contra a prescrição e o autotreino. Então, isso compromete um pouco a saúde do indivíduo jovem. Mas
a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar, recuperar, prevenir e reabilitar, se for o caso. É isso, acolher, ouvir, escutar, e aí a gente passar as ferramentas, né? Então, voltando aí um pouquinho à pergunta que a Paula fez dos pontos de resistência, né? Então, não sei se a Lúcia quer falar primeiro, depois eu falo. Pode falar, como você preferir. Quer que eu fale? Eu posso iniciar, como você prefere. Então, eu acho mais difícil é você acessar o paciente. Porque quando você acessa o paciente, você consegue ter uma relação com ele que é muito importante para o acompanhamento nutricional. Você tem que entender muito o entorno, enfim, o ambiente que ele está inserido, e várias outras situações que estão relacionadas à vida desse indivíduo, não é? E nem sempre a pessoa, você sabe, né, Paula, como terapeuta, nem sempre a pessoa está muito disponível a se abrir, a acessar ali um pouquinho da vida dela. E aí, essa resistência é muito forte. Porque se você não tem um entendimento daquela pessoa, como é que você vai conseguir ajudá-la? Não é? A nutrição, ela permeia sentimento, emoção, comportamento. Então, se eu não sei, né, se aquela pessoa se relaciona bem, enfim, em casa, como são os hábitos dela, como eu trabalho, se ela é muito estressada ou não, eu não vou ter capacidade de criar uma conexão acessá-la de e de ajudá-la. confiança, né? Então, eu acho Segurança, a pessoa precisa estar segura. exatamente. Então, quando você consegue, é isso. Então, quando você consegue acessar esses sentimentos, você consegue fazer ali uma relação de confiança e de parceria, aí o trabalho acontece e a mudança de comportamento, ela vem. Mas quando você tem uma resistência muito forte, aí eu penso que fica mais difícil de você fazer um trabalho bacana de reeducação alimentar. Não, Sei, claro, Larissa, concordo. você pensa como? Assim, qual é a maior dificuldade que você Totalmente com o que você encontra? falou, né? Eu acho que hoje em dia a maior dificuldade, por incrível que pareça, é a gente voltar a comer os alimentos naturais. Hoje está complicado, principalmente dentro da faixa etária, né? A gente resgatar um pouco essa simplicidade, esse olhar para o que está na época, né? Até porque hoje em dia também tudo está na época o tempo todo, morango o tempo todo, enfim. Mas a gente tem que tentar e sempre vem aquela pergunta assim, tem alguma coisa mais prática? Né? Então sempre tem uma pergunta de tem algum industrializado? Uma coisa fácil de levar? Gente, uma banana, descascar uma banana é uma coisa tão prática, né? Então, barata, né? Acessível. Então, assim, acho que esse é o maior ponto, às vezes, de resistência, da gente conseguir ali convencer de que resgatar, voltar, alimentação alimentar é importante, né? Então, se a gente vai entendendo o perfil da pessoa, né? Como vocês falaram, vai entendendo como funciona essa dinâmica da casa, da família, ou se a pessoa mora sozinha, como são as compras, né? Trazendo de volta o emocional dela, esse vai e volta, né? A gente consegue realmente ir quebrando os pontinhos de resistência que a gente vai encontrando. Acho que um outro ponto também de resistência, às vezes, que a gente encontra quando fala de reeducação alimentar é a hidratação. É outra questão. Principalmente no idoso, né? Idoso. Então, você resgatar também o hábito de beber água, né? Porque as pessoas bebem, mas bebem o mate, o suco, a água que parece refrigerante, mas que não é refrigerante nem água, né? Então, isso também é complicado. E aí a gente ensina a usar água aromatizada, dar um saborzinho na água, deixar um lembrete de que tem que beber mais, deixar uma garrafinha perto, e isso vai rolando.
Então, acho que o que eu identifico assim, mais imediatamente, né, de ponto de resistência, quando fala da educação alimentar em si, né, fora outras questões que demandam aí, a gente levaria mais tempo aqui, mas mais pontualmente, eu acho que são esses itens. Eu sou paciente sou cliente, paciente, então. A Larissa cuida de mim há muitos anos. E eu, como posso dar meu depoimento aqui, que eu acho que você prescreve de uma forma muito tranquila e o mais importante é que você acompanha o passo a passo de como a pessoa se encontra naquele momento. Que eu acho que isso também cabe dentro da atividade física. A resistência maior é quando o profissional não percebe que a pessoa não está afim de fazer um treino na sala de musculação, não está afim de fazer um treino na sala funcional. Eu não estou podendo, Larissa, nesse momento, comer determinadas coisas. E a gente ter um acesso e dar a mão para aquela pessoa naquele momento e dar um passo para trás sem perder o objetivo, que é manter a pessoa ativa, sair tirando do comportamento sedentário, manter a alimentação saudável de uma forma mais ampla. Vai abrir, vamos pensar em outras coisas, em outras formas de lidar com isso. E a Larissa tem esse olhar. E isso, para mim, me ajuda muito. Eu acho que a gente tem que usar muito todo profissional, né? Usar da nossa criatividade, né? Para trazer sensibilidade, a criatividade, né? Para ir jogando ali um jogo de cintura, né? E a alimentação, né, Lu? A alimentação até que proporciona bastante. A atividade física também, né, Estela? Mas a alimentação, a gente tem ali muitas ferramentas, né, ao longo do dia todo para tentar trazer essa pessoa para essa mudança que ela deseja, ou que ela necessita. E tem uma coisa importante que a gente não está focando, ainda não falamos, que é o sono, né? O sono. E aí eu acho que eu ia puxar ele. Pois eu acho que... Aí entra também já na parte das dicas, porque eu estava pronta para falar assim, né? Porque na verdade esse é o plus é o ponto alto do terapeuta integrativo, é esse que você estava falando, do cuidado, da observação, né, com o seu cliente, paciente, ter essa visão mais ampliada, né? E aí eu ia até falar, falei, poxa, então vamos botar aqui umas dicas interessantes para quem está assistindo a gente. Acho que você foi agora no ponto. Então, vamos lá, Larissa, começa você, porque a alimentação auxilia demais também, né, para um sono tranquilo. Não tem dúvida. Então, a Lu pode começar falando, eu vou complementar, porque ela está aí estudou bastante o ciclo circadiano, então acho que é prato cheio para ela. Ótimo. Então, tentar não se alimentar depois das 7, 8 horas com comidas muito pesadas, enfim, que dificultem a digestão, porque, consequentemente, o sono vai ficar prejudicado, não é? Tentar dormir cedo, tomar um chazinho calmante, desligar, né, apagar o celular, tirar aquela luz azul, né, que atrapalha bastante no sono. Enfim, colocar uma música tranquila, suave, para ter uma noite boa, adequada, né? Conseguir descansar bem. E de manhã, se alimentar bem, não é, Larissa? Tomar um bom café da manhã, logo cedo, que é o momento no qual o metabolismo está ali mais apto a receber nutrientes, se exercitar e comer bastante legumes, verduras, frutas, enfim. E praticar exercício, meditar, procurar ter paz, tranquilidade, que eu acho que é o que faz diferença busca, na vida de todos nós. Família por perto, a gente, amigos. Está sendo bem propagado agora os 8 pilares de uma vida saudável. Eles entram primeiro com uma dieta saudável, atividade física, não fumar, dormir bem, estar dentro do peso, porque tem gente que acha que pula alimentação,
e que começa a perder massa magra e acha que está dentro do peso, e aí é um emagrecimento não saudável, porque isso também é muito importante da gente colocar, né? A atividade física, a gente sabe que a pessoa, para ser considerada como uma pessoa ativa, ela tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade com intenção da atividade, que é de moderada a forte. Então, tem os parâmetros, não ter o comportamento sedentário, porque diferencia uma coisa da outra, inatividade física e comportamento sedentário. Você ficar muito tempo sentado é um comportamento sedentário durante o dia. Tem gente que faz 30 minutos de atividade física e acha que é uma pessoa ativa. Ela é um comportamento sedentário se eu fico sentada. E a alimentação é a mesma coisa, né? Então, estar dentro do peso faz isso. A gente, às vezes, agora, então, uma moda que as pessoas tiram da cabeça dela, ou alguém que está fazendo uma dieta e fala, agora eu estou ótima, e a amiga vai começar a fazer a mesma dieta, que ninguém prescreveu dieta nenhuma, então é uma loucura. E passa Isso mal acontece aqui, muito. e a gente vê a perdoa perdendo massa magra quando vai fazer uma variação. Então, uma preocupação, né? Então, dessa história até do próprio emagrecimento, do bem-estar ao longo do dia, né? Só para reforçar que a qualidade do sono, o horário que a gente vai dormir é fundamental. A gente perdeu, quer dizer, algumas pessoas perderam um pouco esse ritmo do sono com a pandemia, ainda estão resgatando, a gente vê muito isso no consultório, né? Ainda tem muitas pessoas que não conseguiram modificar os hábitos da pandemia, de dormir tarde, ficar assistindo série até tarde, entra bebida alcoólica junto, então, para dar uma motivada. Só que, na verdade, a bebida alcoólica à noite, ela vai, pelo contrário, não vai deixar você ter um sono regenerador, ela vai te anestesiar ali, mas metabolicamente, né, fisiologicamente, o sono não vai ser reparador. Então, a gente precisa ter essa atenção também de reduzir a bebida alcoólica ao longo da semana. Isso é um item importantíssimo, né, na mudança de estilo de vida, na reeducação alimentar. Eu acho também prestar atenção no horário que a gente dorme. Às vezes eu brinco, né, já falei em lives aqui também, a gente tem que botar o despertador para dormir, né? Então, para quando dá lá no máximo, a gente já está pronta para ir dormir. E o nosso corpo funciona muito de acordo com alguns horários, né? Inibição de hormônios, enfim. Então, a gente precisa ter, por exemplo, a melatonina lá à noite, e ela vai funcionar a partir de um certo momento, quando você está lá já descansando, no escurinho. Então, a gente tem isso naturalmente, né? E as pessoas estão usando muitos medicamentos para dormir, até não sou contra o uso, não, mas por que não tentar modificar antes alguns hábitos, né? E saber que isso daí vai repetir no dia seguinte. Então, às vezes, a gente tem mais aquela fominha de 4, 5 horas, 5, 6 horas, vontade de comer um doce. E às vezes isso está ligado lá no sono, na qualidade daquele sono que não foi regenerador, que hormônios que não foram ali ativados ou foram inibidos, né, Lu? E aí precisa ter esse olhar também para melhorar a qualidade do sono, isso influenciar muito na reeducação alimentar, né? Concordo. Eu concordo. E fora a busca do sono por qualquer maneira, né? E aí a amiga fala, mas eu tomo isso, isso, isso. Aí eu vou e começo a tomar isso, prescrito pela minha amiga. Então, eu acho que quando a gente tem que pensar na saúde, a gente tem que se autoavaliar, sabe? Perceber que a gente é a gente. Não tem uma outra igual. Então, o que é bom para um pode ser péssimo para o outro. Pode me fazer muito mal. E medicamento tem que ser prescrito por médico. Exatamente. Muito importante. Isso É a individualidade que a gente falou desde É o muito início, não é? importante. Eu gosto sempre de lembrar, né, disso também, porque na Health 5 a gente tem toda essa visão, né, de integração, mas a responsabilidade do profissional é muito, muito importante, porque
primeiro eu queria, né, fazer a minha dica rapidamente de como antes de falar isso, mas seria só uma coisa bem rápida e para mim é muito simples. A gente está sempre esperando algo acontecer para se sentir bem, né? Quando eu fizer isso, eu me sinto melhor. Quando eu emagrecer, eu vou me sentir bem. Eu vou ser feliz quando eu conquistar aquele trabalho, quando eu terminar esse curso. Sempre tem um quando, né? Mas por que não hoje, né? Então eu fico aqui com essa sugestão de sinta-se bem hoje. Faça o que te agrada hoje, o que te faz feliz hoje, porque é só a partir do seu bem-estar hoje que você vai construir mais disso, né? Então, se sinta bem hoje para construir mais disso. Eu acho que essa que seria a minha sugestão maior. Então, dentro disso, vem a parte da sugestão da curiosidade. Seja curioso de si mesmo, né? Procure ajuda. E, principalmente, os profissionais integrativos, eles estão aí com abertura tão grande para poder te assistir de uma forma completa, né? Ninguém está ali... Eu acho que, hoje em dia, o profissional integrativo, ele tem acho que até uma honra hoje em dia, né? As pessoas falam que são realmente integrativos, quando são de coração, porque é difícil. Hoje em dia é um trabalho difícil. Você ir contra tudo que já foi criado, programado, né, na mente das pessoas, ou que a gente vê por aí. Então, é um trabalho, é um esforço de coração. Quem está nessa linha é porque realmente faz de vontade, é porque está ali algo, É um propósito. É um propósito. Então tem uma força, tem uma energia geradora ali, né? Que realmente ajuda o próximo. Mas sempre com esse cuidado, porque tem muitas, hoje em dia, muitas vertentes, né? Muitas terapias que surgiram para auxiliar as pessoas. Mas o quanto que é importante a gente sempre ter um acompanhamento médico, né? Um acompanhamento com alguém que consiga, que tenha um entendimento até mais profundo, mais além dessa capacitação, né? De um todo. A gente ter todo mundo. É uma equipe, né? Formar uma equipe para ter essa ajuda. E então, volta como você falou, Estela, que a importância de ter um médico, né, ali sempre também acompanhando esse processo, né? É um processo que requer muito cuidado, porque como você falou, tem gente que porque eu fiz aquele tratamento com aquela pessoa e foi ótimo, vai que vai dar certo. Sim, mas eu tenho uma estrutura totalmente única, sou eu, né? Então aquilo, por isso que eu falo, seja curioso de si mesmo. Né? Tem que fazer as suas próprias indagações, né? Seus próprios descobrimentos, suas próprias percepções, para você indo atrás do que te faz bem. Né? Então, se isso me fez bem hoje, eu vou fazer um pouquinho mais disso e vou na mesma linha, e aí vou me construindo dessa forma. Então, acho que isso é muito importante, a gente deixar isso claro, né? Que na Health 5D também a gente esse o objetivo, é oferecer todas essas linhas de tratamento, né? Desde o médico até todos os terapeutas, todas as opções que a gente tem aí para trabalhar em equipe. Que né? bom. Então, desculpa, eu não sei se eu Não, é discordei. importante isso. Pois é importante ouvir isso e saber que a gente tem aonde buscar isso. Exatamente. Então, se você é profissional, a Estela já está, né, cadastrada lá na Health 5D. Então, se quiser procurar ela pelo perfil dela, já está lá prontinho, o Luciano também, a Larissa, o meu também. E se você está interessado em participar da nossa comunidade, também se inscreva como profissional. Se tiver qualquer dúvida, a gente está sempre disponível a ajudar, né, a fazer esse cadastro. E se você também é a pessoa que procura um profissional que vai te olhar com esse olhar integrativo, se cadastre também, procure os profissionais que estão lá. E sempre com a gente tentando passar o máximo de informação possível. As lives têm muito esse interesse, né, para a gente passar um pouco mais do que é a visão integrativa, trazer a curiosidade das pessoas, né, para aflorar isso e a gente conseguir nesse coletivo, né, trazer cada vez mais a consciência das pessoas para o quanto que isso é importante. Porque por mais que eu tenha a minha individualidade, eu não vivo sozinha. Então é muito importante eu estar bem e é muito importante você estar bem. Para a gente construir esse todo da melhor forma possível, né? E construir tudo isso junto. Então, essa comunidade é justamente para isso, para trazer essa força para a gente e a gente não se sentir sozinho. E a gente está crescendo junto, cada vez mais. Então, queria deixar uma última palavra para vocês. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, né, um último recado, a gente está encerrando, infelizmente, já estamos no final da nossa live.
falamos bastante coisas importantes, né? Mas eu sei que se tiver uma palavrinha que vocês queiram falar, fiquem à vontade antes da gente encerrar. Falo eu? Pode. Eu queria agradecer. Eu acho que é um caminho muito importante esse olhar integrativo. Fiquei feliz em saber que a gente pode buscar isso através de vocês, de participar dessa família integrativa, e me coloco à disposição sempre e Gratidão. fico feliz. Eu que agradeço. Obrigada. Gratidão. Eu agradeço também, é um prazer estar aqui trocando com pessoas tão incríveis. Obrigada pela oportunidade Nós que e pelo agradecemos, conhecimento. Acho que super agradecemos. Eu vou deixar aqui, então, um recadinho, Marisa, antes de você falar. A próxima live, que vai ser dia 5 5 de abril. dia 5 de abril, que vai ser sobre alergias e intolerâncias alimentares na visão da saúde integrativa. Tá? Então fica aí o convite, já o recado, já reservem às 20 horas, né, do dia 5. Então a gente aguarda vocês. Fica aí o recado, Larissa, pode continuar. Obrigada, Então, foi uma honra muito grande receber aqui, né, as duas minhas super parceiras, amigas. Então, Estela e Luciana estão sempre presentes na minha vida, de uma maneira ímpar, né, sempre com muitas contribuições, e só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada, e obrigada por estar aqui hoje, né, e fico muito feliz participação de todo mundo aqui. Acho que a gente teve muitos comentários, né? Muita participação, foi muito amor. Muito bom. Está ouvindo, nos assistindo. E isso é bem importante para a gente fazer, para divulgar, né, esse trabalho da saúde como um todo, para que isso possa ser repassado, tá? Muito obrigada, gente. Estou vendo que vários elogios. Nossa, muito assim. Assim, né? Ai, que delícia. Vamos expandir mais ainda isso. que bom. Que bom, muito gostoso essa atenção. Gratidão, Estela, Então, gratidão, Luciana, Larissa. Que esse todos dia participaram. 31 agora de março seja um marco para que a gente dê um passo em busca de uma saúde integrativa, com respeito e com agradecimento a ter esses profissionais que cuidam da gente dessa forma. Obrigada. Com certeza. Amém. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. E até semana que vem. Obrigada. Boa noite.